vocês estão? Bom, desejamos que estejam todos e todas muito bem. Nos programas anteriores, nós falamos sobre territórios, trajetórias de vida, autocuidado, autorretrato e autoconhecimento, não foi? A gente falou também sobre os projetos de vida, acho que vocês se lembram, né? Caso vocês tenham então aí feito as atividades que foram propostas nos nossos programas anteriores, não esqueçam de enviar pra gente pelo e-mail que está aí, ó, eja.doep@gmail.com. A equipe EJA está ansiosa para receber essas atividades, combinado? Bom, então hoje, pensando aí no que eu falei, né, que a gente conversou nos outros programas, nos territórios, na trajetória de vida, no autoconhecimento, a gente vai conversar um pouco sobre algumas memórias. Sabe, aquelas coisas que a gente já viveu, coisas que a gente já ouviu e conheceu e que acabam aí fazendo parte das nossas vidas, da nossa história, né, das nossas histórias. E são muitas as histórias, não é? Se a gente parar pra pensar, a gente tem muita história, né, pra contar que a gente já viveu. Então, quando a gente ouve histórias, ou quando a gente ouve uma música, por exemplo, elas nos trazem sensações, nos trazem sentimentos que despertam aí essas memórias e essas lembranças, né? Muitas vezes nos levam para outros lugares, outros tempos, né? Podem ser alegres ou também podem ser tristes, né? Afinal, a tristeza também acaba fazendo parte das nossas vidas, aí da construção da nossa história. Sabe o que pode ser interessante, então, aí, como exercício, né? Fazer esse exercício de pensar nas lembranças da infância, da adolescência, né? De lugares que vocês já passaram, acontecimentos, né, da vida de vocês e tentar registrar as sensações e os sentimentos que essas lembranças trazem para vocês. Isso é um exercício bem interessante e ele pode ser registrado aí por meio de desenhos, pode ser registrado por fotos, vocês podem também escrever, né, fazer o registro através da escrita dessas sensações e desses sentimentos. E falando em lembranças, vamos acompanhar um trecho de um repente. Eu vou colocar aí pra vocês, tá? Aliás, antes de colocar, você sabe o que é um repente? Você conhece algum ou já participou, né? Já fez um repente? Bom, pra gente contextualizar então, repente ou cantoria é uma arte poético-musical comum no Nordeste do Brasil. Caracteriza-se pela improvisação de estrofes, ou seja, a composição, né, ela é feita no momento da apresentação, ali na hora. Cantando sempre em duplas, ao improvisar versos, os repentistas, eles dialogam um com o outro e com os ouvintes também. Então, vamos acompanhar aí esse trecho, é um trechinho, tá? Vamos acompanhar com bastante atenção esse trecho do repente do Caju e Castanha, tá? É um repente bem interessante, eu vou colocar aí na tela para vocês. Esse repente se chama Eu Não Gosto de Mentira. Eu não gosto de mentira, não gosto de mentir, não. Porque quem mente na terra, do céu não vê o clarão. Eu só peso 30 quilos, no boxe sou campeão. O meu braço é muito grosso, da grossura de um cordão. Nunca dei um tapa num, pra ele não cair no chão. Eu não gosto de mentira, não gosto de mentir, não. Porque quem mente na terra, do céu não vê o clarão. Minha avó é bem novinha, tem 100 anos de idade. Salta, brinca, pula, dança na maior facilidade. Que muitas moças novinhas morrem e não chegam à metade. Como eu falei, esse é só um trecho do repente, tá? Se vocês quiserem ouvir ele todinho, vocês podem acessar esse link que eu tô colocando aí embaixo para vocês. E aí vocês podem acompanhar a letra e o ritmo dos repentistas. Além das rimas que a gente falou, né, no programa anterior, acho que vocês se lembram, que são aquelas palavras que têm o som final parecido, lembra? Como, por exemplo, desse repente, campeão e cordão. A gente falou sobre isso, essas são as rimas, né? Então, nesse repente, a gente também pode observar algumas outras coisas. Por exemplo, a gente pode ver alguns números que eles colocam.
Vocês podem me ajudar, então, a localizar esses números aí nos trechos que eu vou colocar? Ó, dá uma olhadinha. Na primeira parte que eu li, onde que a gente pode ver número aí? Vocês conseguem localizar o número aí? Então tá lá, ó, no terceiro verso, certo? Já circulei aí o número 30. Isso mesmo, número 30 tá aí nessa primeira parte. E na segunda parte, também tem número? Vocês conseguem identificar e localizar ele aí? Também tá no terceiro verso, tá vendo? Nós temos o número 100, também tá circulado. Então, ainda nesse número 100, a que ele se refere aí no repente? Esse número 100 está se referindo a quê? Sobre o que os repentistas estão falando quando eles citam o número 100? Eles estão falando, ó, da idade da avó. Então, o trecho diz assim: minha avó é bem novinha, tem 100 anos de idade. E representado 100. Então, falando em idade, vamos trabalhar um pouquinho com isso, né? Com a idade de vocês, com a nossa idade? Então, qual que é a idade de vocês? Qual é a idade das pessoas que convivem aí com vocês, moram com vocês? Ou a idade das pessoas aí da sua sala de aula, dos alunos e das alunas da sala de aula? Bom, a gente pode fazer esse exercício coletando essas informações e construindo uma tabela. É isso mesmo. Eu fiz uma tabela como exemplo para vocês com as idades, né, de algumas pessoas, professores e professoras da equipe da EJA. Dá só uma olhada. Bom, antes de fazer a tabela, é importante saber que a tabela é composta por linhas e colunas. Então, na primeira linha aí da tabela que eu estou mostrando para vocês, tem a descrição das informações que a gente vai colocar nessa tabela, né? A gente vai colocar aí para completar a tabela. Então, eu coloquei aí nome e idade. E aí, em seguida, a gente vai preencher com as informações que a gente já tem coletadas, né? Que é o nome das pessoas e as idades. Eu vou colocar, então, os nomes e as idades, como eu falei, dos professores e das professoras da equipe da EJA. Então, olha lá. Primeiro eu coloquei nome e idade, embaixo o meu nome, vou começar com o meu nome, Priscila, e ali na outra coluna a minha idade, 38 anos. Depois vou colocar Fabiola, 56 anos. Então vou colocando os nomes dos professores e das professoras e a idade deles. Embaixo, Wellington, professor Wellington, 50 anos. Depois, Antonieta, a idade 45 anos. Sérgio, 61 anos. Sônia, 53 anos. Então vejam aí que a nossa tabela tem duas colunas, ó, uma, duas, e tem 7 linhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Uma tabela pode ser construída a partir de outros temas, né? A gente está trabalhando com a idade das pessoas e com mais informações também. Aí vocês podem acrescentar mais linhas ou mais colunas. E com essa atividade da tabela, a gente pode trabalhar com a média, né? A aritmética, que a gente faz a soma aí de todas as idades e divide com a quantidade de pessoas que a gente utilizou. E a gente também pode trabalhar com a ordem alfabética, tá? Colocando os nomes, por exemplo, na ordem alfabética. A gente pode trabalhar aí algumas outras atividades a partir dessa atividade da tabela. Para encerrar o nosso programa de hoje, a gente vai voltar um pouquinho lá pro repente, né? Pensando no que a gente ouviu, né, quando eu li o repente ali, né, na letra, na composição do repente, o que será que ele tem a ver aí com as memórias e lembranças, que também eu falei no comecinho do nosso programa de hoje. Bom, lembra também que eu falei que o repente é comum no Nordeste? Então, se você ou a sua família, né, são de lá do Nordeste, vocês podem acessar algumas lembranças aí quando pensa nisso, né? Quando pensa no repente, quando pensa nessa região.
Agora, se também não é de lá ou não tem nenhum familiar dessa região, também pode pensar em canções, né, que te lembrem a sua terra natal. Afinal, nada melhor do que uma boa música pra a gente recordar coisas boas, não é verdade? Então vocês podem aí gravar um áudio, vocês podem nos enviar aí com uma dessas canções, ou pode ser até alguma história relacionada a isso, alguma lembrança, né? Lembrem-se que vocês podem enviar as produções de vocês para o e-mail. Eu coloquei lá no comecinho e vou colocar de novo. eja.doep@gmail.com. Mais um programa chegando ao fim. Espero que vocês tenham gostado, aproveitado e que vocês continuem aí também se cuidando. Vejo vocês no próximo programa. Obrigada pela companhia. Tchau, tchau!